Trabalhar agora geografia, tempo e clima. Vamos lá na página 91. Tá vendo essa figura aí? Ó, nós vamos ler um pouquinho, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, ok? Já aconteceu de você sair de casa bem agasalhado em uma manhã fria e retornar com calor no horário do almoço? Já aconteceu isso com vocês? Isso às vezes ocorre porque o tempo pode mudar ao longo do dia, não é verdade? Observe as imagens a seguir e verifique como são essas mudanças do tempo atmosférico. Vocês já vivenciaram essa situação de mudança repentina do tempo? Eu já, né? A gente sai pra rua, olha pra você ver, é igual a menininha. Ela tá indo pra escola de agasalho e tudo, touca, né, cachecol, toda agasalhada, né? Isso de manhãzinho, ó. Aí depois, aquele solão, ela já tirou o agasalho, a touca e tudo, o calorão que já tá aí, né? Então acontece muitas vezes a gente sair de casa, às vezes nem tá chovendo também, como que o tempo muda de uma hora para outra, né? Nem tava chovendo, quando vê a gente volta com chuva também, né? Tem tudo isso. E isso são as mudanças do tempo atmosférico, né, que ocorrem no dia a dia. Na página 91, tá? 92, acompanhe com a tia aí. Diferença entre tempo e clima. O que ocorre na atmosfera de um local em determinado período é o tempo atmosférico, né? O que ocorre na verdade. As alterações que podem acontecer na temperatura no decorrer de um dia, por exemplo, na direção e na força dos ventos, na chuva e na intensidade do sol, constitui o que chamamos de tempo atmosférico. Já o clima de um local é definido pelo estado médio que o tempo atmosférico apresenta naquela localidade, ou seja, né, determinado pelo comportamento do tempo atmosférico por um longo período de tempo, são necessários muitos anos de observação para se definir o clima de um lugar, né? Portanto, na verdade, enquanto o tempo atmosférico se relaciona a condições momentâneas da atmosfera de um local, o clima se refere às condições mais permanentes, como a sucessão das estações do ano e as temperaturas médias, né? Para conhecer o clima de um local, é necessário que, durante muitos anos, observe-se o seu tempo atmosférico. Isto é, se durante a maior parte dos dias faz frio ou calor, se chove muito ou não, em que época do ano chove mais ou faz mais frio e etc, né? Então, para conhecer o clima, né, de um local é necessário que durante muitos anos observe esse tempo atmosférico, né? A quantidade de luz e calor solar que um local recebe é determinante para conhecermos seu clima. Observe a ilustração a seguir. Ele demonstra como o formato da Terra e a inclinação de seu eixo fazem com que a luz e o calor do Sol atinjam de modo muito diferente cada parte do planeta, tá bom? Aí nós estamos vendo um planisfério, né? Zonas térmicas. Oceano Glacial Ártico, Oceano Glacial Antártico. Aí vocês estão vendo o Oceano Pacífico, o Atlântico e o Índico, né? Então, como o Sol atinge cada região da Terra de uma maneira diferente, há 3 grandes zonas térmicas no planeta. Cada uma delas, na verdade, apresenta temperaturas médias, tá, gente? Que ficam mais frias à medida que se afastam da linha do Equador, sabia disso? E mais quente à medida que se aproximam desta. Observe-se o mapa a seguir aí. Vocês estão vendo o mapinha aí, né? Ó, limite internacional são as zonas térmicas, a intertropical, olha lá na legenda lá embaixo. Tá? A parte mais escura são as intertropical, a mais clarinha aí é a temperada e a branca é a polar, né? Essa fonte foi pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né?
Ata Geográfica no Rio de Janeiro em 2012, tá? Então, como você pode observar aí, a maior parte do território brasileiro situa-se na parte o quê? Intertropical, que é essa parte mais escura aqui, ó, tá? É intertropical, tá bom? E isso, né, significa que o Brasil está na zona que recebe os raios solares mais diretamente ou com mais intensidade, na verdade, né? Como consequência desse fato, a maior parte de nosso território apresenta temperaturas elevadas durante grande parte do ano. Leia as principais características de cada zona térmica do planeta. Então, eu vou explicar cada uma para vocês essas aí, tá? Ó. Primeiro é a zona intertropical. Quer dizer o quê? Ela fica onde? A intertropical, ela fica entre os trópicos de Câncer, tá? Ao norte e Capricórnio ao sul, ok? Então, fica entre os trópicos de Câncer, que é ao norte, e Capricórnio ao sul. Os locais pertencentes a essa zona recebem a luz solar com mais intensidade. Ao menos um dia ao ano, na verdade, nesses locais há sol a pino, ou seja, os raios incidem verticalmente, tá? Agora, as zonas temperadas, elas são situadas entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico ao sul, e entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico ao norte. Nas localidades onde predominam essas zonas, os raios solares incidem sempre de modo inclinado, nunca totalmente vertical ou alpino. Abrange uma parte minoritária do território brasileiro, na porção mais ao sul do país. E já nas zonas polares, né, elas são localizadas além do Círculo Polar Antártico ao sul e do Círculo Polar Ártico ao norte. Essas zonas recebem os raios solares de maneira sempre muito inclinada, por isso muito fraca. Assim, dificilmente faz calor nas áreas pertencentes a elas, havendo épocas do ano em que o sol não aparece, né? São lugares mais frios, né? Agora, o que que vocês estão vendo aí, ó? Climas brasileiros, né? Vocês estão vendo o mapinha aí? Tem 5, ó, na legenda lá, 5 tipos de clima aí, ó. O equatorial, o outro seria o qual? Subtropical, que é o marronzinho. O laranja é o tropical. E tropical de altitude e tropical semiárido, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos de climas aí, tá? Em razão da grande extensão de nosso país, temos diversos tipos climáticos, na verdade, não é verdade? No Brasil, observe o mapa a seguir e repare como se dá a distribuição dos diferentes tipos de clima pelo território brasileiro. Isso aí são os nossos tipos de climas que tem no nosso país aí, né, ó. Então, pelo mapa é possível perceber que há 5 tipos de clima espalhados pelo território, como a tia já tinha dito. Cada um deles ocupa áreas distintas e de diferentes tamanhos, mas na maior parte do país temos o que? O clima tropical, o equatorial. Duas pequenas porções do território apresentam variações do clima tropical. Trata-se do tropical de altitude no sudeste e no tropical semiárido no nordeste. Já na região sul predomina o quê? O clima subtropical. Tá bom? Na página 97 a gente falou um pouquinho, né, sobre o excesso aí de muita chuva, né? A chuva atrapalha demais, dá conta, às vezes causa até destruição, como a gente acabou de ver aí, né? Muito triste, né? E a influência do clima e do tempo atmosférico, né? Na página 96. Agora, atividade. O que que vocês vão fazer na atividade
número 1 aí. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede. Contorne as unidades da federação, a unidade de federação, com lápis preto e escreva a cifra de cada uma delas, tá, gente? Conforme aquele mapa que estava aqui. Lá na página 4, ó, na página 94. Qualquer dúvida, olha aqui, ó, vocês vão estar tirando referência deste mapa aqui, na página 94. Vocês vão estar fazendo aquele mapa referindo-se a esse daqui, tá? Esse mapa do climas do Brasil, ok? Tá? Então, qualquer dúvida, volta lá na página 94 para estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Unidade de federação, né? Que são essas siglas aqui, ó, tá? Ó, TO, Tocantins, Bahia, MG, Minas Gerais, RJ, Rio de Janeiro, SP, São Paulo, tá? As unidades de federação, ok? Vão estar colorindo de acordo aqui, o equatorial, subtropical, tá? Tropical de altitude, tropical semiárido, e vocês vão estar colocando e fazendo a legenda de acordo com o mapinha que vocês forem pintando aí, tá? Ó, pinte os tipos de clima do Brasil de cores diferentes e de acordo com as cores que você utilizará, complete as legendas. Então, se vamos supor, se você pintou a região sudeste lá de verde, né? E o clima lá é subtropical, verde. Então, qual que é o clima lá de São Paulo, região sudeste ali? Seria o quê? O tropical. Aí vocês vão pintar lá de vermelho, de verde, vamos supor, de verde, tropical, e vão estar colocando a legenda aqui, tropical de verde, tá? Vocês têm que pintar, por isso que a gente já fala a legenda. Vocês vão pintar de acordo com o mapinha, para identificar, para ficar mais fácil, tá bom? Qual que é o nosso clima mesmo aí na região sudeste? É o tropical, né? Então, vocês vão tá fazendo, ok? A maioria aí, ó. Amarelinho, tropical, tropical de altitude. Tem uma parte nossa que pega aí que é a tropical de altitude, tá? O sudeste pega essa parte aí também, tá? Tropical de altitude, tá? Então, faça com bastante atenção, tá? Depois vocês vão localizar com este símbolo, que é o asterístico, a unidade de federação onde você mora, ok? Vocês vão colocar esse símbolo lá, tá? E responder as questões a seguir, considerando o local onde você mora. Essa é pessoal, tá? Letra A. Durante a maior parte do ano faz mais frio ou mais calor? O que você acha aí na nossa região? O que faz? Mais frio ou mais calor? Letra B. Tudo pessoal. Quais são os meses mais frios e os mais quentes? Vocês vão observar e vai estar colocando aí, tá bom? No lugar onde você mora, as chuvas ocorrem regularmente durante o ano todo ou chove mais em determinados meses do que em outros? Quais meses do ano são mais chuvosos e qual é a época mais seca? E a temperatura fica mais quente ou mais fria nos meses da chuva? Ok? Outra coisa, número 3. Em que estados do Brasil predomina o clima equatorial? Quais são as características desse tipos de clima, né? O tipo climático. Aí vocês vão lá no quadrinho e verificam lá, tá bom? Número 4. Com auxílio do professor, verifique que clima sob influência de altitude e registre nas linhas a seguir. Qual seria? Verifique o clímax. Verifique que clima sofre influência de altitude e registre nas linhas a seguir, tá bom? Então, vocês vão estar fazendo esse número